Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider. Eu sou o Matheus Braga e hoje vamos falar sobre o sorteio das quartas de final da Champions League Elite, né, da competição continental asiática, e vamos ter que trazer aqui fatos, né, sobre a principal competição de clubes do continente. Quero que você fique por aqui, espero que você goste do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, mandar para os amigos. A gente está com uma meta de até a Copa do Mundo a gente ter 1000 inscritos aqui no canal da J-League Insider. Então eu espero que a gente consiga, com a sua ajuda, atingir essa meta. Beleza? Bom, pessoal, nessa madrugada, né, do dia 25 de março de 2026, foram sorteadas os confrontos, né? As equipes que farão os confrontos das quartas de final na AFC Champions League Elite, né? O que eles chamam de fase final, que mais uma vez vai acontecer em Jeddah, na Arábia Saudita, como aconteceram no ano passado também, mesmo com uma guerra no Irã, país vizinho da Arábia Saudita, e com todas as complicações que as equipes do leste, inclusive uma equipe do oeste, né, o Tractor do próprio Irã, terão para chegar em Jeddah, né? O sorteio aconteceu e, como previsto, a equipe do Matida Zélvia, por ter liderado a Conferência Leste, ficou em chave separada do Al Hilal, equipe que liderou a chave Oeste. As partidas das oitavas de final do lado oeste, né, do lado do Oriente Médio, ainda não foram realizadas e vão ser realizadas uma semana antes, na segunda semana de abril, uma semana antes das quartas de final, em jogo único também em Jeddah. Então, o sorteio ele definiu os adversários das equipes do leste, né? O vencedor de qual partida vai enfrentar a equipe, por exemplo, do Vissel Kobe, certo? Então, quando eu for ler aqui para você o resultado, a gente vai ter 3 equipes sempre por chave, porque ainda precisa dessa definição no lado leste, no lado oeste, perdão. A primeira partida é o vencedor de Al Hilal da Arábia Saudita contra Al Sadd do Catar, enfrentando justamente o Vissel Kobe. Então, uma parada duríssima para o Vissel Kobe já logo de cara. O Al Hilal a gente não precisa nem falar, é uma equipe que gasta milhões e milhões de euros toda a temporada para se reforçar. São 14 estrangeiros no elenco, entre eles Theo Hernandes, o Bono, o Marcos Leonardo, o Darwin Nunes, e todos eles regularizados para jogar a Liga dos Campeões, visto que a AFC removeu todo o limite de estrangeiros. Do outro lado, a gente tem o Al Sadd, a principal equipe do Catar, e que tem também diversos estrangeiros, né? Tem o Roberto Firmino, tem o Claudinho, só para a gente ter ali 2 exemplos interessantes do Al Sadd, o Firmino inclusive sendo eleito o MVP da Champions League passada, quando ele ainda jogava pelo Al Ahly. A segunda partida é a chave do Johor Darul Ta'zim da Malásia, clube que eliminou o Sanfrecce Hiroshima e que deu toda aquela polêmica com questão de nacionalidade de jogadores, registro falsificado. O Johor vai enfrentar o vencedor de Al Ahly e Al Duhail. Então a equipe do Mahrez, a equipe do Mendy, também aí enfrentando uma equipe do Catar, o Al Duhail, que, se eu não estou enganado, é a equipe do Verratti. Do outro lado da chave, a gente tem o Buriram United da Tailândia, que vai enfrentar o vencedor de Tractor do Irã contra o Shabab Al Ahly, clube dos Emirados Árabes. O Shabab Al Ahly, inclusive, assim como o Johor e como o Buriram, são as 3 equipes, né, que mais estrangeiros têm registrados em seus elencos, né? Todos eles, lembrando, regularizados para jogar a Liga dos Campeões, todos eles aptos a jogar a Liga dos Campeões. Então, o Buriram enfrentando um clube iraniano ou o Shabab Al Ahly. E para fechar, o Matida Zélvia, clube do Japão, vai enfrentar o vencedor de Al Ittihad e Al Wahda do Catar também. Se eu não me engano, o Al Wahda é do Catar. Então, mais um confronto aí entre japoneses e ou um saudita ou um clube do Catar, né? A brincadeira é simples. Já começamos o círculo de orações
por Al Sadd e por Al Wahda. Não por serem equipes mais fáceis, mas justamente por eliminarem equipes sauditas, né? Lembrando que a gente, aqui na J-League Insider, a gente brinca com toda essa rivalidade com o futebol saudita, mas a verdade é que a AFC vem beneficiando os sauditas há alguns anos, querendo que a Champions League tenha uma final saudita. No ano passado, na primeira edição onde isso seria possível, o Kawasaki Frontale acabou frustrando os planos da Confederação Asiática de Futebol de ter uma final saudita quando eliminou o Al Nassr nas semifinais e fez a final com o Al Ahly. Por que eu digo, né, e aqui a gente começa a principal parte do vídeo, por que eu digo sempre que a Confederação Asiática de Futebol está beneficiando as equipes sauditas? Bom, a gente começa com a mudança de formato, né, da Champions League. Caso vocês não conheçam a história da Confederação Asiática e da competição asiática, né, da Champions League asiática, no ano passado ela mudou de formato, né? A gente tinha a AFC Champions League a AFC Champions League como uma competição unificada. Eram, se eu não me engano, 40 clubes, 20 de cada conferência, que foi dividida, né? Foi dividida em duas competições, a Champions League Elite e a Champions League 2. E eu vou dar umas travadas agora porque eu tô tentando lembrar tudo de cabeça, tá? Foi dividida então nessas duas competições, e a Champions League 2, que é a competição que o Gamba Osaka está disputando, por exemplo, que atualmente é o segundo nível de competições da AFC, ela manteve o regulamento que era utilizado até a temporada 24-25. Até a temporada 23-24, perdão. Que é o regulamento total de duas conferências. Ou seja, você tem a fase de grupos dividida em conferências, clubes do Oriente Médio jogam apenas contra clubes do Oriente Médio, os dois melhores de cada grupo se classificam às oitavas de final. Nas oitavas de final, segue o padrão de conferência. Clubes do Oriente Médio jogam apenas com clubes do Oriente Médio e clubes japoneses jogam contra clubes do Extremo Oriente ou do Sudeste Asiático. Assim é nas quartas de final e assim é nas semifinais. O único confronto entre equipes do Oriente Médio e equipes do Leste Asiático ocorrendo sendo na final, onde a sede dessa final, da finalíssima, né, é definida ano a ano em revezamento. No ano passado foi na Conferência Leste, esse ano na Conferência Oeste. Por que mudou-se isso e o que mudou para a Champions League Elite? Mudou que a fase de grupos foi tornada uma fase de liga, assim como a Champions League Europeia e o Paulistão, né? Se você é do estado de São Paulo ou acompanhou o Paulistão, sabe que o Paulistão também copiou essa fórmula, né, de fase de liga. Na Ásia, os clubes eles são divididos em potes, né? Então a gente tem o pote 1 com as 3 equipes japonesas, e nesse ano foi o Buriram United. Aí você tem um pote com as 3 equipes coreanas e mais uma equipe que eu acho que era o Johor, e o pote 3 com as 3 equipes chinesas e o Melbourne City da Austrália. Os clubes desses potes não se enfrentam. Então, o Sanfrecce Hiroshima não joga contra o Vissel Kobe, não joga contra o Buriram United. Ele joga as 8 partidas dele contra as equipes do pote com os times coreanos e com os times chineses. A confederação quer evitar confronto entre dois times do mesmo país, né, nessa primeira fase. E basicamente é isso. Tem a fase de liga dos 12 classificados, né, são 12 em cada conferência. 8 avançam para a fase seguinte, para a fase oitavas de final. As oitavas de final ainda acontecem em conferências, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, certo? Depois disso, essas equipes vão para uma fase final em campo neutro entre aspas, né? Isso seria definido pela Confederação Asiática de Futebol, e eles entregaram a sede
de 2025 até 2029, ou seja, 4 anos para a Arábia Saudita, né? Na temporada passada foi realizada em Jeddah, nessa temporada vai ser realizada em Jeddah e a expectativa é que os próximos anos, né, sejam realizados na Arábia Saudita também, seja em Jeddah, seja em Riyadh. Né? Então, durante 5 temporadas, a Confederação Asiática de Futebol entrega esse campo neutro para uma das sedes mais interessadas no torneio, que tem inclusive 3 equipes representantes nesse torneio. Algo muito justo, não é verdade? Até porque o Al Ahly e o Al Ittihad, por exemplo, vão jogar em casa, vão jogar em Jeddah. E o Al Ahly, o Al Hilal vai jogar a poucos quilômetros da sua casa, né? Então pode jogar a sua torcida até Jeddah como se fosse uma partida da Saudi Pro League. Enquanto isso, clubes do leste, como por exemplo o Vissel Kobe, vão ter que pegar um voo de quase 12 horas até Doha. E depois de Doha, mais um voo de pelo menos umas 2 horinhas até Jeddah. Bem justo, não é? Muito justo. Você não tem a sua torcida, você não tem o seu elemento casa. Enquanto isso, os seus maiores rivais na competição têm o fator casa, têm o fator torcida. Realmente muito justo o que a AFC fez nessa regulação da fase final, né? No ano passado, a gente teve a sorte do Kawasaki Frontale pegar o Al Nassr e conseguir trucidar a equipe do Cristiano Ronaldo. Esse ano, eu acho que não teremos tanta sorte assim. Dito isso, pessoal, o que mais a Confederação Asiática de Futebol fez em benefício dos sauditas? Eles removeram o limite de estrangeiros. Antes, o limite de estrangeiros era de 3 jogadores estrangeiros mais um jogador asiático. Ou seja, um jogador que não precisava ser da nacionalidade do seu clube, mas tinha que ser um jogador asiático. O Al Hilal, por exemplo, na final de 2023 contra o Urawa Reds, jogou com 3 jogadores estrangeiros e um jogador sul-coreano, que configura esse jogador da AFC. O restante dos jogadores inscritos na partida precisava ser da nacionalidade do clube, ou seja, precisava ser saudita. Hoje não existe mais. O Al Hilal pode escalar os seus 14 estrangeiros, se assim ele quiser. E na temporada passada, o Al Hilal inclusive chegou a entrar em campo com 10 estrangeiros na partida de semifinal contra o Al Ahly. Enquanto isso, as equipes japonesas têm 5 estrangeiros. O resto é de jogadores japoneses. Sabe como funcionava antes? Vocês sabem por que essas regras foram alteradas? Bom, na história da Confederação Asiática de Futebol, o Oriente Médio nunca foi uma potência. O maior campeão da Champions League é o Al Hilal, porque na era moderna da Champions League, o Al Hilal era a única equipe do Oriente Médio que investia. Tanto que 3 desses 4 títulos foram conquistados na década de 2010. Ou seja, o Al Hilal, historicamente, nunca foi a principal força asiática. Historicamente. Clubes como o Pohang Steelers, clubes como o próprio Urawa, já foram maiores na Ásia do que o Al Hilal. O Al Hilal tem o crescimento recente. Quando a gente pega na história da Champions League, o Al Hilal ele tem mais vices do que títulos. Inclusive, o Al Hilal tem o mesmo número de títulos, 4, o que ele tem de vice para equipes japonesas. O Al Hilal foi vice 2 vezes para o Urawa, para o Tóquio Verde e para o Jeff United. Só isso. Então as equipes do Oriente Médio nunca foram potências assim. Tanto que o Oriente Médio, a Arábia Saudita, né, tem apenas 7 títulos de Champions League. Um com o Al Ahly conquistado no ano passado, 2 com o Al Ittihad conquistados em 2005 e 2006 e os 4 do Al Hilal conquistados, acho que um na década de 80 e o resto na década, acho que de 2010. 2010, 2020, se a gente pode falar assim. Enquanto isso, Coreia, Tailândia, Japão não tem uma equipe com 4 títulos continentais, mas tem mais equipes com títulos continentais, né?
O Japão acho que tem o Urawa com 3 e mais 5 equipes com um título. Kashima, Tóquio Verde, Jeff United, Gamba e tá me faltando um. Enfim, me faltou um título asiático aí do Japão que eu acabei esquecendo. Mas basicamente é isso. São 3 do Urawa e 5 clubes com um título. Então é uma variedade muito maior. Enquanto o Oriente Médio sempre foi Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad, às vezes com o Al Fateh, às vezes com, sei lá, um Al Shabaab se infiltrando ali no meio, né? Por que isso acontecia, né? Por que tinha essa regra diferente? Porque as equipes do Oriente Médio não recebiam o apoio estatal como recebem hoje. Então a regra foi mudada para que se tornasse as coisas mais justas, né? Enquanto o futebol se desenvolvia no Oriente Médio, o futebol já desenvolvido de Coreia e Japão ficava do outro lado disputando entre si, apenas a melhor equipe chegava na final. E mesmo assim a gente teve diversas vezes onde o campeão não foi o coreano ou japonês. A gente tem 2 títulos do Guangzhou da China, a gente tem um título do Western Sydney Wanderers, eu acho que é esse o nome do time da Austrália. Então, equipes do Extremo Oriente levavam mais vantagem do que equipes sauditas. E curiosamente, quando a vantagem financeira das equipes sauditas começou a se sobressair, o regulamento foi mudado e todas as benesses foram entregues aos clubes sauditas. Ou seja, o regulamento anterior foi feito para beneficiar as equipes do Oriente Médio e o regulamento novo foi feito para beneficiar as equipes do Oriente Médio. É natural que a Confederação Asiática de Futebol queira uma final entre 2 sauditas. Afinal de contas, seria uma final com mais estrelas. Imagina você poder reunir numa final o Al Hilal contra o Al Ahly. Um clube que tem Benzema, Theo Hernandes, o Bono, Marcos Leonardo, Darwin Nunes, Milinkovic Savic, Rubem Neves, Koulibaly. Todas essas estrelas jogando contra Mahrez, contra o Ivan Toney, contra o Mendy, contra o Ibañez. É uma final com maior número de estrelas. Muito maior que, com todo respeito à própria J-League, você colocar uma final entre o Al Hilal e o Matida Zélvia. Que a única estrela do Matida Zélvia, se bobear, é o Yuki Soma. Que ainda é uma estrela local, não é uma estrela internacional. Então, eu entendo a FC mercadologicamente colocar querer essa final saudita. Mas e esportivamente? Vamos tirar o elefante da sala? Tem uma guerra rolando no país vizinho. As equipes, tudo bem que a Arábia Saudita talvez não esteja sendo tão afetada, mas tem uma guerra no país vizinho. E nem assim a Confederação Asiática de Futebol considerou tirar a fase final da Arábia Saudita. Vamos supor que esse regulamento a gente considere justo. Qual é o problema de você fazer um ano em Jeddah, outro ano em Tóquio, outro ano em Doha, outro ano em Seul, outro ano em Abu Dhabi, outro ano em Pequim, outro ano em Teherã, outro ano em Sydney, outro ano em Nova Delhi, outro ano em Bangkok? Qual que é o problema de fazer esse revezamento de sedes? Por que todas têm que ser na Arábia Saudita? Por que todas têm que ser na Arábia Saudita? Por que só os sauditas podem ter a vantagem de ter a torcida em casa, de jogar em campos que eles conhecem já? Por que só eles? Não, mas olha, a Arábia Saudita está mais preparada. Não, o Catar também está preparado. O Japão também está preparado. A Coreia do Sul também está preparada. A China também está preparada. O número de estádios que podem ser usados só na região metropolitana de Tóquio supera o número de estádios que podem ser utilizados em Jeddah. Na região metropolitana de Tóquio você pode usar o Nissan Stadium, o Estádio Nacional, o Estádio de Tóquio, o Estádio Saitama, o Fukuda Denshi, Estádio do Jeff, Todoroki,
Casa do Frontale. Só na região metropolitana de Tóquio. Isso nem falar que se você quiser, a menos de 2 horas, tem o Kashima Stadium. Então 5, 6 estádios. Em Jeddah você pode usar 2. Em Riad você pode usar 2. Em Tóquio você pode usar 6. Você pode colocar em Tóquio as quartas de final acontecendo simultaneamente, se você quiser. Uma no Estádio Nacional, uma no Estádio de Tóquio, uma no Saitama Stadium e uma no Nissan Stadium. Na Arábia Saudita você não consegue fazer isso. Olha só. Então o Japão também estaria preparado para receber a fase final. Por que não vai receber? Por que até 2029? Por que um ciclo de mundial? Será que vocês querem colocar 4 sauditas no mundial? Já foi o Al Ahly, então agora vocês vão querer que o Al Hilal ganhe, depois o Al Ittihad e depois o Al Nassr, porque aí os 4 representantes asiáticos do Mundial de Clubes vão ser os 4 times sauditas. E a FIFA não vai poder fazer nada para barrar porque os 4 foram campeões continentais. É isso que vocês querem, né? Que a FC seja representada só por equipes sauditas. A Confederação Asiática de Futebol, isso eu já falei uma vez em um comentário na Rádio Mirai, ela precisa acabar. A cultura do Oriente Médio é totalmente diferente da cultura japonesa, que é totalmente diferente da cultura indiana. A cultura do Oriente Médio se assemelha muito mais à cultura do norte da África do que da cultura indiana. A Confederação Asiática estaria muito melhor se fosse dividida em 2. Uma confederação realmente asiática, que pega da Índia até o Japão, e uma confederação do que a gente chama de MENA, né? Que é Middle East and Northern Africa. Uma confederação árabe, que pega os países islâmicos, do Afeganistão, do Paquistão, até Marrocos. Faz assim. Bota os sauditas, bota os árabes para jogar entre si. Olha no Mundial passado, na Copa Intercontinental. Cara, a torcida do Egito vai, torcida do Marrocos vai, porque é mais simples para eles. É tudo árabe. Tem o tempo de voo, mas também tem uma familiaridade. O Japão não. O Japão não. A Coreia não. A China não. A Austrália não. A Tailândia não. É muito diferente para eles estarem na mesma confederação. E é muito diferente para eles terem um Barenita comandando como vai funcionar o futebol japonês. Como eu também diria aqui que seria injusto o Tsuneyasu Miyamoto, presidente da GFA, se tornar o presidente da AFC e começar a prejudicar os sauditas, a colocar só os japoneses. Não, então agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vai ter limite de estrangeiro de 1 estrangeiro por equipe. A fase final vai acontecer toda em Tóquio todos os anos. E olha só, o Al Hilal ele tá proibido de levar torcedores. Isso não seria justo. Mas o Tsuneyasu Miyamoto não faria isso porque não é do japonês fazer isso. Mas aparentemente do Barenita é. Do Salman Ibrahim Al Khalifa, aparentemente é. Então a Confederação Asiática de Futebol precisa acabar. Tudo que a gente falou aqui, as benesses que estão sendo dadas aos clubes sauditas, aos clubes do Oriente Médio, vamos ser honestos. E de novo, olha lá. Não é como se as equipes sauditas tivessem dificuldade para se classificar. Só que 60%, mais de 60% dos clubes envolvidos
na fase de liga se classificam para as oitavas. Não corre risco. O Al Ittihad, que foi o pior clube saudita, ele não correu risco nenhum de ser eliminado na primeira fase. Não correu risco nenhum de ser eliminado na primeira fase. Qual que é o problema também de expandir a competição? Ou seja, o formato tá errado. Até os sauditas estão reclamando do formato. Eles não veem as benesses entregues a eles, mas até eles estão reclamando do formato. O formato é uma bosta, cara. O formato é uma merda. A Champions League Elite é uma merda. Eu juro pra vocês, eu acho que a Champions League 2 é melhor do que a Champions League Elite. Eu acho que tem mais justiça. É um formato melhor. Cara, você tem o Gamba jogando contra o Bangkok de um lado e do outro lado a possibilidade do Al Nassr. Porra, formato muito melhor. Ainda é um formato de merda, mas é um formato bem melhor. Então assim, na ânsia de beneficiar um lado, a Confederação Asiática de Futebol acabou com a competição continental deles. Champions League Elite hoje é uma merda, é uma piada. E eu espero que tenha ficado claro, né? Porque a Confederação Asiática de Futebol precisa acabar, o vídeo sobre isso. Então, de novo, ó, pessoal, final de abril, final de abril, teremos a fase final da Champions League Elite, realizada inteira em Jeddah. Os clubes japoneses envolvidos, Vissel Kobe e Machida Zelvia, tendo a possibilidade de um enfrentamento já com equipes sauditas nas quartas de final. Vissel Kobe contra o vencedor de Al Hilal e Al Sadd, o Machida Zelvia contra o vencedor de Al Ittihad e Al Wahda. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, manda para os amigos, deixa o comentário também e a gente vai ficando por aqui. Beleza? Valeu e até mais.